Muito bom dia a todos. O meu nome é professora Elissa Castro, sou do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, CESEP. Nossa disciplina é Didática 1 para os primeiros e terceiro períodos do curso de Pedagogia da instituição. Na última semana, nós vimos sobre o método de exposição oral. Essa semana, nós veremos sobre o método de exposição dialogada. Então, pessoal, a exposição dialogada é um método de exposição muito similar ao método de exposição oral. Mas qual é a diferença fundamental? Nós temos na exposição dialogada a possibilidade e como um princípio básico a participação do público. Nesse tipo de exposição, o professor age durante a sua aula como se essa aula fosse um momento de uma grande conversa e por isso o professor estimula a participação dos alunos, os questionamentos e esses alunos, em muitas oportunidades, eles complementam a participação, citam exemplos, enfim, eles participam da construção da aula desse docente. A principal vantagem do método de exposição dialogada, então o próprio nome do método de exposição já diz muito sobre ele, onde há diálogo. Então, é a possibilidade de conhecermos a resposta dos alunos em tempo real, porque a partir do momento que você está dentro da sala de aula, dando sua aula, o aluno mantém um vínculo de diálogo com você, você é capaz de identificar se a sua disciplina está ministrada de forma que o aluno está entendendo o conteúdo e atingindo os objetivos de ensino-aprendizagem. Então, isso nos dá clareza sobre o nível de entendimento da turma, sobre o conteúdo que nós estamos ministrando. E isso pode nos ajudar a complementar a ideia para que o aluno realmente aprenda. Alguns autores, eles acham que o método de exposição dialogada é uma questão além do método de exposição oral e que permite uma flexibilização do ensino tradicional. Como nós falamos na semana passada, alguns autores acham que o método de exposição oral tem muito do ensino tradicional. Mas então o método de exposição dialogada, de acordo com esses mesmos autores, flexibiliza e afasta a questão do ensino tradicional, que por vezes ainda é praticado nas escolas. O método de exposição dialogado, quando ele é um método de uma forma bem estruturada, bem arrumada, isso parte do princípio, precisa partir de alguns princípios para que ele seja eficaz. Então, o primeiro princípio é que o professor domine o conteúdo que está sendo abordado. A segunda questão do método de exposição dialogada é que o professor seja capaz de controlar o grupo para quem ele está fazendo essa aula, porque assim ele garante que a aula não se perca, ou nos exemplos que os alunos podem trazer, ou nas próprias intervenções ou questionamentos que esses alunos também trazem. Outra questão é, o professor precisa ter capacidade de organizar os conteúdos, estruturando esses conteúdos de uma maneira lógica para que facilite a aprendizagem. Em quarto lugar, o professor precisa estar preparado para ser contestado, porque é tempo real, não é, meninos? Então, se você é contestado em tempo real, você tem que estar preparado para isso, inclusive tendo algumas convicções suas negadas, porque às vezes o argumento do aluno pode nos contrapor de uma maneira correta. Então, a gente tem que ter essa abertura. E por último, o professor precisa estar apto a administrar conflitos no grupo, porque nós estamos falando de diálogo, então dificilmente as posições do grupo
serão idênticas, estáveis e não flexíveis. Então, a gente precisa estar atento para administrar os conflitos do grupo. Para que a exposição dialogada aconteça a contento, de uma forma eficaz, de uma forma verdadeira, nós precisamos estabelecer 5 princípios. O primeiro princípio, planejar a nossa aula. Por quê? Porque a partir do planejamento, eu posso garantir que determinadas intervenções dos meus alunos não comprometam os conteúdos que eu tenho que trabalhar nessa aula. Segundo, eu preciso introduzir a exposição, deixando claro que os alunos podem sim intervir e eles também serão bem-vindos com essas intervenções que eles farão. Terceiro, a gente precisa estimular durante a nossa apresentação, a nossa exposição dialogada, que a turma intervenha, que ela participe. E por isso a gente usa de perguntas, de pedidos de exemplos em situações reais, porque só assim eu consigo com que a minha turma intervenha durante a minha aula. Quarto, eu preciso direcionar durante a aula as colocações sobre o conteúdo que eu vou trabalhar durante ela, no decorrer dela, porque senão a gente perde o assunto, então a gente precisa direcionar a aula o tempo todo, com uma frequência bem grande. E quinto e último, eu preciso, durante o método de exposição dialogada, concluir. E para isso eu posso pedir que o grupo de alunos faça uma síntese do que foi visto, e isso alinhado com todas as questões anteriores que o professor for colocando. Dentro do método de exposição dialogada, nós também temos problemas. E nós devemos evitar esses problemas. Que problemas são esses? Primeira coisa, não estimular a turma a participar. Porque aí o aluno não intervém na aula, então eu não estou fazendo um método de exposição dialogada, porque o diálogo não está acontecendo. Segundo problema, deixar com que um assunto que não tem a ver com a aula, quer dizer, um assunto secundário, seja trazido por alguém e mantido além do conteúdo da aula o tempo todo. Então, o professor precisa cortar esse assunto secundário e retomar as questões pertinentes para a sua aula. Terceira questão, a gente pode não ser capaz de administrar alguns conflitos e algumas mudanças de opinião ou de decisões, ou de posições. Então, isso atrapalharia também o nosso método de exposição dialogada. Quarto, evitar bater de frente contra a opinião de algum participante, principalmente se essa opinião não vier de encontro com a opinião de quem fez a apresentação. Porque senão eu posso privar a pessoa de participar em outras oportunidades, em outras aulas de exposição dialogada. Então, pessoal, o uso da exposição dialogada exige de nós, professores, uma grande habilidade para que nós possamos conduzir o grupo de estudantes. Então, a gente precisa evitar que a aula perca sua objetividade e que ela perca também a possibilidade de haver intervenções. Então, para a gente pensar ao longo dessa semana, como que o professor pode garantir que o método de exposição dialogada não faça com que a aula perca o seu rumo? Como o professor deve garantir isso? Então, vocês façam esse para pensar no caderno de vocês. Como eu, professor, posso garantir que o método de exposição dialogada não faça com que a aula perca o seu rumo? Então, espero que tenha ajudado. Na semana que vem, na segunda-feira, dia 13, nós falaremos sobre o método de exposição denominado demonstração.
Espero ter ajudado. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.